Abra a Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios 10. Primeiro Coríntios capítulo 10. Eu estou muito honrado, muito feliz de estar com vocês nesta escola de evangelismo. Meu amado irmão João Paulo, que Deus continue te usando, querido. O Senhor colocou uma unção muito grande na tua vida, e que o Senhor te conserve, te guarde. Você pode estender as mãos para a vida do João aqui na frente? Senhor, nós oramos pela vida do teu servo, que o Senhor tem usado já em todo o Brasil e fora do Brasil, como uma voz, como alguém que foi contra a correnteza e anunciou o Evangelho em praças, em becos, como o Senhor Jesus nos ensinou a olhar o fruto da árvore. E hoje vemos tantas vidas resgatadas através da instrumentalidade do teu servo. E a nossa oração, agradecidos ao Senhor, tua palavra diz: honra a quem honra. Mas nós oramos para que o Senhor guarde o coração do João, guarde a sua vida, guarde a sua saúde, a sua família, e continue dando visão, continue derramando graça para novas estações nesse ministério tão frutífero. Põe a mão no seu coração agora e já oramos por cada um de nós, ó Deus, para que o teu Espírito Santo fale através agora da palavra esta noite, que o nosso coração seja terra boa, e que a semente da palavra frutifique em nós. Senhor, dá direção, ó Pai, àquelas pessoas que estão desorientadas. Cura, Senhor, almas que estão feridas, amarguradas. Que sejam dias de transformação completa nas nossas vidas, ó Deus. Restaura, Pai, sonhos. Ó Senhor, levante pessoas em áreas novas, como o Senhor tem levantado na história da igreja. Fica conosco, nós te pedimos, no nome santo de Jesus, e todos dizem amém. Trago a vocês um abraço da nossa igreja lá em São Paulo, primeira igreja batista de São Paulo. E cadê a Larissa Oliveira da Lagoinha de BH? Cadê a Larissa? Está aí? Então tchau, se a Larissa, se alguém está vendo a Larissa, me fala. Letícia Oliveira. A Letícia está foragida? Cadê você? Letícia, no final você conversa comigo, tem uma exortação do teu pastor. Estou brincando, Letícia, estou brincando. O pastor Isaías te mandou um beijo, te vi lá domingo na Lagoinha, te mandou, tadinha, ela ficou, dá um beijo nela aí, irmão, dá um beijo nela aí. Ela ficou triste. Letícia, o Isaías te mandou um beijo. Estou revendo tantos amigos aqui, a Thaís de Campinas, conhecendo novos amigos. E gente, orando, Deus colocou essa mensagem no meu coração: Deus conta conosco, mas não precisa de nós. Deus conta conosco, mas Ele não precisa de nós. Eu quero ler um verso, 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julgue estar firme, cuide-se para que não caia. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se, vigie para que não caia. Pode deixar a Bíblia aberta aí, queridos. O Evangelho não é uma brincadeira, e o evangelismo também não é uma brincadeira. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E o evangelismo, o anúncio do Evangelho, o querigma, o anúncio do Evangelho, é o modo que aprouve a Deus salvar as pessoas. Aprouve a Deus salvar através da loucura da pregação. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Agora, como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então o Evangelho, o evangelismo, isso são coisas de Deus, reveladas a nós através das Escrituras, através de Jesus Cristo. E o capítulo 9 e o capítulo 10, especialmente o capítulo 10 até o verso 13,
O apóstolo Paulo está falando sobre isso. Ele está apresentando para a igreja de Corinto, ele está apresentando chaves para a integridade de um apóstolo. Quem lembra o que significa apóstolo? Enviado. Apóstolo é uma palavra grega, que significa enviado. E é a mesma palavra missionário, só que missionário é em latim. O que significa missionário? Enviado, porém na língua latina. Então, apóstolo e missionário são sinônimos. As duas palavras que nós usamos significam a mesma coisa, significam enviados. No sentido amplo, todos nós somos chamados para sermos missionários, enviados. Jesus não enviou a igreja? Então todos nós somos missionários nesse sentido amplo. Então, meus amados irmãos, Paulo está falando sobre isso aqui, sobre você ser um missionário íntegro, sobre a seriedade que é ser alguém que anuncia a palavra de Deus. Não é uma brincadeira. E ele apresenta pelo menos, de um modo muito natural no texto, ele apresenta pelo menos 5 chaves para um ministério íntegro, para você ser uma missionária, alguém que anuncia a palavra de Deus com integridade. Quem recebe essa palavra essa noite? Nós vamos estudar então quais são esses 5 princípios de um ministério de alguém que prega a palavra de Deus. Eu completei ano passado, em maio agora eu vou completar 22 anos pregando a palavra de Deus. Eu comecei a pregar com 15 anos de idade no púlpito da Igreja Batista Getsemane em Belo Horizonte. Na verdade, antes, anunciando também na Praça 7 lá em Belo Horizonte, com 13, 14 anos, eu participava dos evangelismos de domingo, que até hoje acontecem lá em Belo Horizonte, na Lagoa do Nado. Quem é de BH conhece a Praça 7. E eu tinha 13, 14 anos e ia nesse evangelismo. Um dia, os pastores que lideravam esse evangelismo contaram para o pastor da igreja, o pastor Jorge Linhares, que me convidou para falar lá no culto de domingo. E aí eu tinha 15 anos de idade, foi em maio de 2001, que muitos aqui não tinham nem nascido. Gente, eu sou velho, Deus tem misericórdia de mim, amém, queridos? E você não era nem nascido. E aqui mesmo, por exemplo, aqui no centro de convenções da Igreja Batista Ebenezer, quantas vezes nós já ministramos aqui há muitos anos atrás. Fica aqui o registro aqui da nossa gratidão à vida do pastor Jeová Aquino, à Igreja Batista Ebenezer. Você pode aplaudir o Senhor por esse ministério? Aplauda o Senhor Jesus, meu irmão. Tudo tem uma história. Nós estamos aqui nesse lugar porque pessoas décadas atrás oraram para Deus alcançar os jovens. Pessoas há décadas atrás contribuíram, donas de casa, pessoas que venderam panos de prato para erguer essa estrutura aqui para a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, olha só, eu quero compartilhar esses 5 princípios, lembrando então da seriedade do Evangelho. E antes da gente falar, eu quero só contar esse testemunho. Tem uma imagem que eu separei para mostrar para vocês. Quem ama a vida do missionário Billy Graham, ele é uma bênção, foi uma bênção de Deus. E o Billy Graham, no início do ministério dele, ele era um jovem pregador, já realizava eventos evangelísticos, e Deus usava ele na rádio para pregar a palavra de Deus. E ele tinha uma postura muito agressiva contra os comunistas. E sabe o que aconteceu? Deus falou com ele que ele não tinha sido chamado para ficar brigando com as pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades espirituais. E ele tinha que pregar com fidelidade o Evangelho. E ele começou então a mudar o entendimento, a estratégia dele. E ele foi o único missionário na história que pregou em público, aberto, nos países da antiga União Soviética. Ele atravessou a cortina de ferro para pregar a palavra, na Bulgária, na Romênia. E essa foto, ela veio a público alguns anos atrás, porque ela é uma foto do serviço secreto, ligado à União Soviética, KGB, etc. Quando teve, na década de 70, foi no auge da Guerra Fria, gente. E aí eles espionaram, colocaram câmeras, escutas em toda a equipe do Billy Graham, nos quartos dos hotéis onde a equipe do Billy Graham ficaria hospedada. E são vários documentos que agora estão sendo estudados por acadêmicos. Esses documentos, essas fotos ficaram em sigilo por muitas décadas, e agora terminou lá o período de sigilo, elas estão agora abertas, expostas. E olha só, uma das fotos,
de um membro da equipe do Billy Graham, o que ele estava fazendo no hotel de noite, de joelhos, orando e lendo a Bíblia. E são pilhas de fotos assim. Quer dizer, quem é você lá no teu quarto? Quem é você quando você está sozinho? Ou será que você é apenas uma performance religiosa? Ou você prega só para o Instagram ver? Você não é o que posta no Instagram, você é o que você esconde no WhatsApp, entendeu? Então nós precisamos ter integridade no ministério, amém, queridos? Primeiro princípio que Paulo apresenta no capítulo 9, verso 16: o orgulho é incompatível com a missão. Primeiro princípio, a humildade é a base da evangelização. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E Paulo vai dizer isso com todas as letras no capítulo 9, verso 16: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, e ai de mim se não pregar o evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência. Número 1, nós jamais seremos usados por Deus se o nosso coração estiver infestado de orgulho, de egoísmo. Queridos irmãos, quanto mais orgulhosos nós formos, quanto mais orgulhoso você for, mais semelhante a Lúcifer você é. Agora, quanto mais humilde você for, mais parecido com Jesus. Nunca esqueça isso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então seja a vossa atitude a mesma de Cristo Jesus, que se humilhou, que se entregou, que assumiu aquela condição de servo. Então, um pastor do passado chamado Richard Baxter, um dos grandes líderes na igreja puritana, tem uma frase famosa assim, ele diz assim: se Deus não tolerou um anjo que encheu o coração de orgulho, quanto mais um ser humano que encheu o coração de orgulho. Então Paulo está dizendo isso aqui: olha, ai de mim se não pregar o evangelho é a nossa vida, meus irmãos. O anúncio do evangelho não é uma profissão, o anúncio do evangelho não é um emprego, não é, queridos irmãos, algo que nós fazemos para aparecer. Infelizmente existem pessoas que fazem para aparecer, e a Bíblia fala sobre isso. Filipenses capítulo 1, verso 15 a 17, está escrito: alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, pregam Cristo por ambição egoísta e sem sinceridade. Então, número 1, se você é um desses que prega por inveja, por rivalidade, sem sinceridade, você está indo para os quintos dos infernos, meus irmãos, entendeu? Você não faz parte deste ministério. Você pode enganar as pessoas, mas você não engana Deus. Quando se atravessa as paredes, o que vai encontrar no teu quarto? No teu coração. Então você não pode nunca ficar orgulhoso, porque em Mateus 7, verso 21, Jesus Cristo disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas Jesus, nós pregamos. Mas Jesus, eu fui no Céu na Terra Movement. Mas Jesus, eu fiz aquilo. Mas Jesus, eu não passei Covid para ninguém. Vai para o inferno. Sai de perto de mim, não te conheço. Então você às vezes está com a motivação errada aqui, mas Deus vai tratar isso no teu coração esses dias, porque é na humildade que Deus age, é na simplicidade. O ministério então não tem sentido falar em competição ministerial, somente em cooperação ministerial. Nós somos cooperadores de Deus. Um tem um ministério diferente do outro, e nós precisamos então aprender a honrar o ministério do outro. Agora, você também não pode ser alguém que só quer ficar recebendo elogio. É muito legal quando alguém elogia você, né? Você não tem que elogiar a si próprio. Além de ser deselegante, mostra algo do seu caráter espiritual. Está escrito em Provérbios 27, verso 2: que outros façam elogios a você e não a sua própria boca. O que tem de gente, pregadorzinho de Instagram, que se autopromove, se autoelogia, o cara se auto-ordenou para o ministério e está se auto-mandando para o inferno, amém, queridos? Isso não tem a ver com o evangelho. Então honre o dom na vida do outro, honre a história dos líderes. Hebreus 13, verso 7, lembrem-se dos seus líderes,
que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então são princípios claros na palavra de Deus. A humildade é a base do ministério. Você tem que estar ligado em Cristo. O rio tem que fluir da fonte. A fonte é Jesus Cristo de Nazaré. Não é baseado em você. Quantas jovens estão cometendo hoje o pecado da autolatria? Não é alcoólatra, é autólatra, que é a pessoa que adora a si própria. É adoração de si mesmo. A pessoa adora a ela própria. Que esses ídolos caiam na nossa vida em nome de Jesus, amém, queridos? Então a humildade vai te aproximar de Cristo. Cuidado com pronomes possessivos. Cuidado, vigia, para você não ficar meu, eu. O maior mandamento é amar a Deus e o segundo é amar o próximo como a si mesmo, amém, queridos? Agora, esse princípio é um princípio básico. O segundo princípio, aí nós vamos encontrar alguns problemas, que é o seguinte: qual que é o segundo princípio que Paulo vai apresentar no verso 18? Não existe ministério com fins lucrativos. Não existe ministério com fins lucrativos. O apóstolo Paulo está no capítulo 9 explicando sobre o sustento do missionário, sobre o sustento do apóstolo. E ele vai dizer então no verso 18: qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Vamos estudar um pouquinho sobre isso. O missionário, ele biblicamente tem direito a um sustento essencial. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Lá em Deuteronômio já falava isso. Assim como o boi debulha o trigo, não é isso? A força do boi para debulhar o trigo, o boi pode comer parte do trigo para ficar forte, mas ele está debulhando o trigo para os outros. Esse verso de Deuteronômio é aplicado 3 vezes no Novo Testamento, inclusive pelo próprio Jesus Cristo. Digno é o trabalhador do seu salário. Então uma pessoa que é vocacionada para pregar, para ser um pastor, um missionário, biblicamente é dever e responsabilidade da igreja cuidar. Jesus era sustentado em Lucas capítulo 8 verso 1 a 2 por mulheres ricas. Eram mulheres cheias da nota, cheias das dracmas, que pagavam e sustentavam o ministério de Jesus. Então a igreja, ela tem a responsabilidade de cuidar dos pastores. Agora, é muito diferente o sustento, o cuidado, o missionário viver ali com dignidade, o filho dele. Vocês estão entendendo, amém, gente? Isso é completamente diferente de pensar que a igreja então é uma empresa, de pensar que o ministério para eclesiástico é para ficar multimilionário. Aí aqui vem outro princípio. O missionário, ele pode desenvolver atividades rentáveis. Quem está entendendo? Não tem problema. Mas não é o ministério não tem fins lucrativos. O ministério é para a glória de Deus. Os recursos são para abençoar a vida da igreja, abençoar a vida dos necessitados. Agora o missionário, e a história das missões mostra quantos missionários que desempenhavam outras funções com finalidades lucrativas. E não tem problema nenhum você trabalhar. Então eu vou dar alguns exemplos concretos. O próprio apóstolo Paulo em Corinto, ele pregava e ele tinha uma empresa, ele fabricava tendas com Priscila e Áquila. Olha aqui, e o que ele fazia vendendo? Você acha que ele dava as tendas de graça para os outros? Não, ele cobrava o serviço dele, e com esse serviço ele se sustentava. E enquanto lucro tivesse, lendo as cartas de Paulo, ele era bem generoso. Você vê que ele não é apegado a nada. Ele fala: tive muito e soube viver com isso, tive pouco, não teve problema nenhum, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Então Deus tem levantado pessoas na história da igreja que ganharam muito dinheiro. O Billy Graham, por exemplo, que nós falamos aqui agora, é cerca de, por exemplo, 200 milhões de dólares por ano de arrecadação. Quando o Billy Graham era muito jovem e começou a entrar um volume de dinheiro muito grande na Associação Evangelística Billy Graham, qual foi a primeira coisa que o Billy Graham fez? Ele chamou um conselho de pastores mais velhos e mais experientes que ele. E ele montou um conselho. E ele perguntou para os pastores: olha, Deus está usando a minha vida, as pessoas estão crendo em Jesus, estão enviando dinheiro para mim, o que eu faço com esses 200 milhões de dólares?
que daria mais de bilhões corrigido o valor hoje no Brasil. E os pastores oraram, refletiram e deram um conselho para o Billy Graham. Falaram assim: Billy Graham, seguinte, em primeiro lugar, você nunca vai encostar em nenhum centavo. Vai ter uma comissão profissional de gestores, homens e mulheres de Deus, que vão receber com transparência esses recursos e dar destinação a várias organizações missionárias. A Bolsa do Samaritano, The Samaritan Purse, é uma entidade filantrópica que tem como mantenedora a Associação Evangelística Billy Graham, e já concorreu e ganhou o Nobel da Paz, por exemplo, ajudando em guerras, em situações de crise humanitária. E como é que eu vou viver? Aí eles pegaram e falaram assim: peraí, quanto que os pastores de uma igreja estruturada nos Estados Unidos recebem? Você vai ganhar um salário compatível igual deles. Você não é um sultão, você não é o faraó, você nem precisa disso. Você vai viver com dignidade. Você tem 3, 4 filhos, o Billy Graham, a Ruth, a esposa dele, e ele então pegou esse dinheiro, um salário de um pastor normal. Quem está entendendo o que eu estou falando? É por isso que o sujeito é o Billy Graham. Por quê? Porque é alguém que agiu com princípios bíblicos. Agora tem pastor que quer ser o tio Patinhas, nadar no dinheiro, porque o Deus dele é Mamon, não é Jesus. Transforma a igreja em balcão de negócios e não em casa de oração. Tem gente que não aplaude, que está com Mamon no coração aí, tá vendo? Estou brincando, não estou brincando não. O missionário tem direito ao sustento. O missionário pode desenvolver atividades rentáveis compatíveis com o ministério. Tem isso também. Você sabe qual que era uma das perguntas iniciais que eram feitas no início da igreja, na igreja primitiva, quando alguém queria se batizar? Era: qual a sua profissão? Ou qual a sua fonte de renda? Como você ganha a vida? Porque a pessoa falava: não, eu sou uma prostituta cultural. Aí você tem consciência que para ser batizado você vai ter que renunciar a esta vida, renunciar ao seu sustento, para que você seja então uma cristã batizada e integrada. Você tem que abandonar essa vida é incompatível com o Evangelho. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E a mulher dizia: eu renuncio a essa vida, e é tudo por Cristo, eu sou uma nova criatura, essa vida não é mais para mim, não é mais compatível comigo. Então, você pode... Então, por exemplo, a minha vida, eu, minha esposa Natália, a minha filhinha Maria. Então, na igreja eu recebo, às vezes, uma oferta, um sustento. Isso é uma coisa. E que a maior parte das vezes eu reinvisto em missões, dou de oferta na igreja seguinte. Mas eu fui desenvolvendo uma vida profissional. Então, escrevendo livros, dando aula na universidade, eu fiz a graduação em Direito, fiz o mestrado em Teoria do Direito. Quem está entendendo? E aí eu pago as minhas contas, aí louvado seja Deus. Não é ganância pagar suas contas, é uma obrigação, é um testemunho, é uma responsabilidade. Então eu entro em espaços, eu chego para falar num lugar na imprensa, chego para falar num fórum, e as pessoas têm respeito, têm credibilidade. Quem está entendendo? E as portas se abrem, e as portas, não tem nenhum problema se você é um pastor e a igreja é dignidade, a igreja vai te sustentar. Agora o que não pode é mercandejar a palavra de Deus, é pensar que agora eu vou ficar tendo like e vou ficar me enriquecendo. E Paulo está dizendo aqui: qual é a recompensa de um evangelista, de um apóstolo? É a honra de participar do evangelho. Isso já basta. Cristo é o nosso tesouro. Não existe honra maior, a Bíblia está nos ensinando, do que você ser chamado, sabe, para anunciar a palavra de Cristo. Então, meus amados irmãos, agora, o missionário que está dizendo aqui, ele pode abrir mão do salário missional dele, que é o que Paulo fez lá várias vezes no ministério. Em Tessalônica ele falou: olha, quando eu estive com vocês, eu abri mão do meu direito, e trabalhei de dia e de noite para me sustentar e pregar a palavra de Deus, para que ninguém tenha desculpa de não crer no evangelho por causa do dinheiro na igreja. Rick Warren, outro servo de Deus, usado poderosamente nos Estados Unidos da América, na Saddleback Church, a imprensa americana fala que ele é o sucessor na esfera pública do Billy Graham nos Estados Unidos da América. Rick Warren, quando ele escreveu o livro Uma Vida com Propósitos,
que está entre os 5 livros mais vendidos da história da humanidade, ele pegou esse dinheiro, sabe o que ele fez? Abriu o trabalho de caridade na África. Ele pegou esse dinheiro, mandou fazer a conta de décadas de ministério, ele devolveu o dinheiro para a própria igreja, corrigido. E ele vive uma vida simples, com o mesmo carro, há mais de 10 anos, na mesma casa. Então, meus amados irmãos, o princípio, meus amados irmãos, de você honrar a Deus nas finanças. Tem ministérios que são destruídos, casamentos que são destruídos. Olha Jesus e o jovem rico, é bem apropriado para hoje em dia, né? O jovem rico, porque o jovem rico na antiguidade era uma raridade. Hoje em dia tem vários jovens ricos por causa do YouTube, por causa da, né? Então o menino tem 15 anos. Qual que é a probabilidade da geração dos nossos pais de ter um menino de 16 anos multimilionário? Nenhuma. Hoje em dia existem um punhado aí de jovens que ganham muito dinheiro. E aí chegou um jovem rico, todo entusiasmado para seguir Jesus. Saiu triste, louvado seja Deus. Amém, queridos? Ele chegou imagina um pastor numa igreja hoje recebendo o jovem rico. Pastor, eu estou querendo vir aqui, eu estou comprando teu passo para você vir para cá, eu invisto em você para que eu vou ter retorno. Os pastores iam ajoelhar. Diz que uma vez uma mulher chegou numa igreja e falou com um pastor assim: pastor, eu preciso que você faça o sepultamento do meu cachorro. Aí o pastor falou assim: não senhora, não é assim que funciona, aqui na igreja evangélica não é assim, não faz sepultamento de cachorro não. Aí ela falou: ô pastor, que pena, eu ia dar 100 mil reais para a igreja, mas esse cachorro teu é católico ou evangélico? Me explica como é que é esse. Já mudou de ideia. Então tem pastor hoje que quer tudo para ter. Jesus é o contrário. Ele falou: vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, volta e siga-me. Ele deu 5 ordens para o jovem. E o jovem foi triste, porque o coração dele estava nas riquezas. Ele era um escravo do dinheiro dele. O desafio, guarda isso, o desafio não é desprezar o dinheiro, mas compreender o verdadeiro valor do dinheiro na nossa vida. Esse é que é o desafio. Não quer dinheiro, não, você vai virar um mendigo agora, você vai ficar então na rua. Não é isso que a Bíblia ensina. Digno é o trabalhador do seu salário, é compreender o verdadeiro valor dos recursos. Para encerrar, nada melhor do que o apóstolo Pedro, né? Em Atos 8, chega um cara querendo comprar bênção, Simão o mago. Ele viu o pessoal cheio do Espírito Santo, ele viu Pedro, Deus usando a vida de Pedro, e ele ficou interessado. Ele falou: quanto custa essa unção aí? E ele chegou: aqui, toma um dinheiro aqui, Pedro, eu quero fazer parte desse ministério. E aí Pedro, ele criou um dos xingamentos mais conhecidos no mundo: vai para o inferno. Foi Pedro que criou isso. Porque ele diz assim: morra você com o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Atos 8, verso 20, louvado seja Deus pelo apóstolo Pedro, amém, queridos? Ele falou: morra você com o seu dinheiro. Você acha que é assim que você compra unção? Então, o segundo princípio para um ministério íntegro: não existe ministério com fins lucrativos. Você recebe aí? Recebe? Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, mas do modo bíblico, seguindo os princípios. Que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe os seus estudos. Eu vou orar aqui agora mesmo no final por estudos, por quem tem sonho de passar no concurso. Nós vamos orar, isso é uma bênção, meus irmãos. Agora, isso é diferente de mercadejar a palavra de Deus, amém? Terceiro princípio: o ministério não pode ser restritivo nem impositivo. Vou repetir: o ministério não pode ser restritivo nem impositivo. Ele não pode ser restritivo porque o evangelho tem que ser anunciado a todas as pessoas. Não é quem você quer pregar, é a todas as pessoas. Vão por todo mundo pregando a palavra. E Paulo vai dizer aqui no verso 19: porque embora seja livre de todos, olha o que ele diz: fiz-me escravo de todos, olha só, para ganhar o maior número possível de pessoas. Para ganhar o maior número possível de pessoas. Então isso aqui está mostrando que a pregação do evangelho, ela não coloca trave. Você prega para o cara da direita e para o cara da esquerda. Você prega para o velho e para o novo. Você prega para o africano, para o europeu, para o asiático. Você prega para todo tipo de pessoa, com todo tipo de orientação política. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O neófito pecou, o pastor emérito pecou, a jovem, a moça pecou, a idosa pecou. Todos nós precisamos de Cristo. Então Paulo falou, olha o que ele diz: eu estou pregando para ganhar o maior número possível de pessoas. É isso que norteia a pregação.
Então eu fiz de fraco com os fracos, com o grego, com o judeu, com o pagão, com cada um deles eu tive sensibilidade. Eu quero te dizer, querido, você é um embaixador de Deus onde você estiver. Você é uma embaixadora de Deus onde você estiver. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Transforme tudo num púlpito. Sua sala de aula num púlpito, seu telefone num púlpito, sua mídia social num púlpito. Onde você estiver, você está pregando a palavra de Deus. Amém, queridos? Eu estava no final do ano passado no aeroporto Santos Dumont. E aí, na segunda-feira de manhã, é o pior lugar do mundo, é o Santos Dumont. A fila não anda, gente. Quando você ir no avião, deixa eu te explicar um negócio. Tira os metais do bolso, pelo amor que você tem a Jesus de Nazaré. As pessoas apitando, e apita, e tira o celular, e tira o cinto, e desparafusa a língua, e apita, e o braço biônico, e a fila não anda. A fila fazia um negócio assim, e a fila não andava, e eu lá no meio da fila, e não andava, e o pessoal, tanto que apita, pelo amor de Deus. Quando eu olhei do lado de cá, chegou uma grávida, uma mulher totalmente grávida, mas muito grávida mesmo. Ela chegou grávida. A mulher chegou grávida, aí ela chegou grávida assim, e ficou parada na fila. Ninguém abriu espaço para a grávida. Ela ficou parada na fila, e do lado dela o marido dela, um banana. O cara um banana. O cara sem iniciativa. Tem um livro, o Diário de um Banana. É a história deste homem. O cara parado. A mulher chegou grávida, não tem noção de espaço, do tempo. Ela não sabe o nome dela, ela estava lá grávida. E o cara, e eu lá no meio da fila, só olhando aqui, orando de manhã. Deus tem misericórdia de nós, as pessoas estão apitando. Aí eu olhei para o lado de cá, a mulher grávida. Eu fiquei olhando assim, 30 segundos. Ninguém se mexeu. E a mulher grávida, o banana. Eu peguei e falei assim: oh! Todo mundo olhou assustado. Tem uma grávida aí, abre espaço para a mulher passar. Aí todo mundo ficou assustado. Não, senhor, desculpa, senhor. Todo mundo começou a abrir. Aí a grávida passou, ela deu tchau para mim, obrigada. O bebezinho. O banana passou atrás. Aí eles passaram na minha frente assim, passaram no detector de metais, entraram, e eu fiquei lá parado. Aí chegou a minha vez. E aí, o que a gente faz agora? Nada, fica quieto e fecha esse negócio, sai daqui. Mandei eles calar a boca. E aí fui. Depois que você passa assim do detector de metais, tem uma banca assim, ó, chama Hudson News. Aí eu fui na banca. Quando eu cheguei na banca, quem estava lá? A grávida, bebê, banana, os três lá. O que aconteceu? A grávida puxou o assunto. Ô senhor, muito obrigado que você me ajudou ali, muito obrigado, o senhor fez uma boa ação. Eu falei, não, que isso. E aí puxou o assunto. Você é daqui do Rio? Eu falei, não, eu moro lá em São Paulo. Aí eu falei, sou pastor, eu vim falar numa igreja aqui ontem, estou voltando para casa agora. E vocês? Não, o bebezinho está com 7 meses e não sei o quê. Eu falei, posso fazer uma oração para ele? Pode. Aí ela já começou a chorar. A grávida chora. Se você soprar assim, ó, converte, meus irmãos, a grávida. Ela está preparada para gerar Jesus, preparada para... Ela ficou olhando assim, e eu comecei a orar pelo bebê. Deus abençoe esse bebê. O bebezinho ficou assim, recebendo a palavra. E eu, Deus abençoa esse bebê, abençoa essa família. O banana olhando assim, eu abençoa Deus. Querido, onde você estiver esse ano, Deus vai te usar para lançar a semente do Evangelho. Qualquer pessoa, amém, queridos? Pregar a palavra de Deus. Que preguiça é essa? Que preguiça é essa que você tem de falar a palavra de Deus? Olha só, o pregador, ele só lança semente, não só com palavras, com a vida, com comportamento, com educação, sabe? É uma vida que contrasta com a vida de pecado, com a vida sem Deus. E você tem que semear, você tem que lançar a todo tipo de gente. O que Deus falou para Jonas no final da profecia de Jonas, capítulo 4? Como é que termina Jonas? Jonas reclamando do pé de abóbora, do pé de couve. E Deus fala assim: Jonas, você acha que faz sentido você ficar preocupado com o pé de couve, que você não fez nada, enquanto tem a grande cidade de Nínive, com 120 mil pessoas que não sabem diferenciar a mão esquerda da direita, fora os animais? Então é isso que Deus está falando para mim e para você. Você está preocupado com o teu pé de couve, enquanto tem almas lá fora para a gente anunciar a palavra de Deus. Tem cidades inteiras precisando ouvir o Evangelho. Pessoas que estão vivendo uma vida triste, uma vida miserável, um coração empedernido, uma vida desbotada. E você aí,
calado. Não, levante-se, geração. Levante-se para pregar a palavra de Deus, para cumprir obedientemente o que Jesus determinou. O próprio Jesus está conosco na tarefa missionária, porque ele falou assim, vão por todo mundo, mas ele diz, e eu estarei convosco. O id é um vamos, Jesus vai junto conosco, Ele está junto com a gente. Então quando você está no aeroporto, na faculdade, onde você estiver, a glória de Cristo está com você, o próprio Jesus está com você, e você não precisa então ter medo, você anuncia com fidelidade, como Paulo está dizendo, eu fiz escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas, o maior número possível de pessoas. Agora, nós precisamos então ter essa sensibilidade. Paulo não falou aqui, tornei-me judeus a fim de ganhar os judeus. O que ele está explicando aqui? Que não existe missão no vácuo, pelo menos por enquanto, que não tem colônia humana, né, fora da terra, mas tem registro de astronauta que evangelizou outro já no espaço. Agora, eu estou dizendo assim, saia do púlpito de marfim, você tem que pegar para pessoas reais, você tem que conhecer esta geração. Você sabia que a atual geração é a primeira geração, desde uma série de levantamentos? O professor Paul Collier, da Universidade de Oxford, um economista, diz que esta é a primeira geração nos levantamentos que acredita, de jovens europeus, desde do pós-guerra, que acredita que a vida deles vai ser pior que a vida dos pais. Vou repetir, é a primeira geração de jovens europeus, desde a Segunda Guerra Mundial, que eles acreditam que a vida deles vai ser pior que a do pai, do avô, e sempre foi o contrário. Sempre o filho pensava, não, eu vou mais longe que meu pai, meu avô trabalhou, meu bisavô trabalhou, e hoje eu vou conseguir ir mais longe. Só que essa geração é uma geração depressiva, é uma geração que olha para o futuro de um modo triste, e você tem que saber isso se você quer pregar a palavra. Você precisa entender, por exemplo, a juventude brasileira. Você tem que ler os textos da professora Regina Novaes, uma das maiores autoridades em juventude brasileira, uma socióloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que ela diz? Que o jovem brasileiro tem 3 medos. Apesar de toda a diversidade do nosso território, apesar de toda a desigualdade social, a juventude brasileira, ela compartilha alguns medos. Um deles, morrer precocemente de forma violenta. Os jovens no Brasil têm medo de morrer com uma bala perdida, têm medo de morrer com um assalto. Segundo, o jovem brasileiro tem medo de sobrar, ou seja, estudar e ficar desempregado. Ele fica com um olho no estudo, com outro olho no mercado. É um jovem meio neurado, meio paranoico. Todo jovem rico, pobre, tem medo de sobrar. O terceiro, o jovem brasileiro tem medo de estar desconectado num mundo conectado. A juventude brasileira é a 4ª maior usuária na internet no mundo e no Facebook, perde só para os Estados Unidos, Índia e Bangladesh. É uma juventude conectada, é uma juventude que pagou pela própria inclusão digital. Então, o que eu estou querendo dizer? Esses princípios de você ver o que está acontecendo diante de você são bíblicos. Jesus fazia assim, a história da igreja faz assim, e agora é você quem vai inventar a roda. Então, é isso, fiz-me de tudo para ganhar alguns. E aí Paulo fala do outro lado. Se por um lado não pode ter restrição, não, para você eu não prego, não, nós pregamos para todo mundo. Por outro lado, olha que interessante o verso 22, a parte B: tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Quer dizer, Paulo tinha consciência que é Deus que escolhe, é Deus que toca no coração, porque Jesus falou que é o Espírito Santo que convence, amém, queridos? Você não tem como convencer, é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo, da justiça de Deus. É o Espírito Santo, não é tarefa do pregador. Por isso que nós não podemos ser impositivos. Por isso que, por outro lado, Jesus falou: olha, a cidade não quer ouvir, sacode a poeira do pé e vai para outra. Mateus capítulo 10, Jesus, a escola de evangelismo de Jesus. Sacode, o que ele fala no Sermão do Monte? Olha, não dê o que é sagrado aos cães e não jogue pérola aos porcos. A pessoa não quer ouvir, deixa ela seguir o caminho dela. O pai do filho pródigo: você quer ir? Vai. O pastor Russell Shedd, ele ensinava que uma das marcas da ira de Deus é quando Deus entrega a pessoa para o próprio caminho dela. Deus os entregou ao próprio caminho. Isso é um dos sinais da ira de Deus.
Então você deixa, a pessoa não quer ouvir, você não vai obrigar, você não é um fanático religioso que vai impor, que é uma guerra santa, que você vai explodir a pessoa. Para com isso, você ficou doido, está maluco? Jesus nunca chamou cruzados, Ele chamou crucificados. Ele nunca falou para você pegar uma espada e sair matando os outros. Ele falou para você pegar a cruz e seguir Ele para o Calvário. Uma vida de renúncia. É mais difícil dominar a própria vida do que conquistar uma cidade. Provérbios fala isso. Vale mais o homem que domina a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Então, o evangelho, o ministério não é restritivo, mas ele também não é impositivo. Você recebe isso na sua vida, amém, queridos? Receba essa palavra de Deus na sua vida, e Deus vai te usar para atravessar paredes. Deus vai te usar para dialogar com os desafios de hoje, pregar para a sociedade brasileira hoje. PIB não é só a primeira igreja batista, não, é produto interno bruto. Calvino, não é só o teólogo não, isso é coisa, é beabá, Calvino, Arminiano, isso é o maternal da teologia. Calvino, se você fala numa faculdade, o pessoal vai pensar que você está falando do Ítalo Calvino, que é um escritor, não tem nada a ver com o João Calvino. Moody, não é só o evangelista não, você acha que você está arrasando, que você conhece a história do Moody. Moody lá fora é uma agência de notação de crédito, que inclusive rebaixou o Brasil, só Deus para ter misericórdia do Brasil. Então você precisa entender que a missão é para pessoas reais. Quarto princípio, o ministério exige disciplina. Penúltimo lugar, nós já vamos orar. Paulo vai dizer assim agora, olha só: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, verso 26, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Um evangelista, uma mulher de Deus tem que ter disciplina. O ministério exige disciplina. Discípulo, inclusive, a palavra discípulo no português tem relação com a palavra disciplina, porque isso é algo muito sério, você ter alvos. Paulo tinha um alvo, ele não esmurra o ar, ele não vai deixando a vida levar, não existe isso no ministério. Olha Jesus: sei de onde vim, para onde vou. Não é errado fazer planos, é errado fazer planos sem Deus. Vocês devem dizer: se Deus quiser eu vou fazer isso, se Deus quiser eu vou fazer aquilo. Tiago 4. Então, no início desse ano, escreva os seus planos a lápis, porque a borracha está na mão de Deus. Então você tem que fazer planos, tem que ter alvo sim. Jesus não é o beco sem saída, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, por exemplo, Deus começou a me usar em Belo Horizonte, quando eu era jovem, quando eu era jovem, né? É que eu sou velho. Então, eu tinha 22, 23 anos, e Deus me colocou para pregar nas formaturas lá em Belo Horizonte. E eu preguei na formatura da Faculdade de Medicina da UFMG, a primeira vez em 2012, há 10 anos atrás. E o Mineirinho lotado, e os médicos e todo mundo, e eu percebia que era uma bênção, porque todo mundo era obrigado a ficar lá ouvindo a pregação. Louvado seja Deus. Era impressionante, eles todos iam ficar quietos, e ninguém era crente, todo mundo obrigado. E eu comecei a orar. Aí Deus usou para eu pregar na faculdade de arquitetura e na faculdade de direito, lá em Minas Gerais. Eu peguei e falei assim: Deus, eu quero me preparar cada vez mais para pregar nesses lugares. O Senhor está abrindo a porta, eu vou me preparar. E eu comecei a me disciplinar para preparar as mensagens para cada um daqueles públicos. E eu descobri, falei: qual que é a faculdade que tem a formatura mais inacessível, mais nobre do Brasil? E é a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, na Universidade de São Paulo. É a faculdade mais antiga do Brasil, que vai completar 200 anos ano que vem. E lá 13 presidentes da república se formaram lá, e é um negócio difícil. E eu comecei a orar: Deus, me abençoa, Senhor, para antes dos 40 anos, eu coloquei um compromisso, um alvo. Quem está entendendo? Um alvo de oração. Falei: Deus, abre as portas, porque eu quero testemunhar o evangelho lá naquele lugar. Deus, abre as portas, abre as portas. E eu preguei antes dos 30, com 28 anos. Estou dizendo isso para a glória de Deus, mas para te incentivar. Sabe, você fala assim, você está vendo que Deus está usando a sua vida numa área, fala: Deus, me capacita, Senhor. Deus, para a tua glória, Senhor. Porque disciplina, Paulo fala: eu vou esmurrar o meu corpo. É como um atleta correndo para ganhar um título, um prêmio. Quer dizer, é algo que exige disciplina. Não é de qualquer jeito o ministério. Maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Meus amados irmãos, o zelo da tua casa me consome. Então leve a sério esse princípio que Paulo está colocando. Não ache que você está acima das regras.
Não acha que você pode ficar imune à tentação e vai sair ileso. Não, você precisa prestar contas a alguém. Você precisa aprender a ser pontual. Quem não consegue obedecer comandos simples, nunca vai conseguir obedecer comandos complexos. Pede uma coisa para você, coloca isso ali. Ah, mas e se eu colocar lá? Cala a boca, coloca ali, só faz isso. Só obedece isso. Você não consegue fazer a conta de 1 mais 1, quer fazer uma equação complexa. Você não consegue ser leal ao teu pastor, à tua célula, e quer dar palpite no pastor de uma igreja que plantou e salvou vidas. Quem está entendendo o que eu estou tentando dizer? Cheio de palpite. Precisamos falar menos de nós e mais de Jesus. Agora, para isso tem que ter disciplina. Para isso você tem que estar focado no chamado. Focado, não. Agora está na moda o pregador nervosão, ele xinga todo mundo. Não, pastor, eu sou o sal grosso da terra. Você está endemoniado. Não tem nada a ver com Jesus isso. Jesus, ele ficou bravo uma vez lá no templo. Olha o ministério de Jesus. Jesus, alguns momentos, ele foi bem ríspido com os fariseus. Ai de vocês, hipócritas, né? Pilatos é uma raposa, né? Raça de víboras. Existem pontos onde Jesus enfrentou os hipócritas, enfrentou os assassinos, enfrentou as pessoas de coração duro. Agora olha o evangelho, gente, é 95% Jesus amando as pessoas, curando. Aí quer transformar, o evangelho é o contrário do que Jesus ensinou. Amém, queridos? Isso é errado. Nós precisamos então, número 4, disciplina. Você tem que ter disciplina, sabe? Cumprir tua palavra. Você falou que vai num lugar, vai no lugar. Não, o Espírito Santo mudou. Não mudou nada, você que é preguiçoso. Jesus falou: seja o seu sim, sim, o seu não, não. A primeira virtude que Paulo ensina o jovem Timóteo ter como um exemplo: seja fiel na palavra. Palavra ali não é Bíblia não, é palavra de falar e cumprir. Primeira virtude de um jovem líder cristão é ser alguém de palavra. Você fala, está falado. Você fala que vai, não tem que ficar falando toda hora que vai. Está na moda agora um negócio que chama renovação de votos. Por quê? Não está valendo mais tua palavra no casamento? Tem que renovar, ficou velha? A palavra de Deus é a mesma. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ele falou, está falado, está consumado, meus irmãos. Em último lugar, quinto e último princípio: o ministério exige santidade e vigilância. O ministério exige santidade e vigilância. Por isso que ele vai dizer: não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato, capítulo 10, verso 1, que os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Paulo começa a dar o exemplo da nação de Israel, que Deus protegeu no deserto, fez cair o maná, abriu o mar vermelho. E apesar de tudo isso, eles cometeram 4 pecados que estão denunciados. Eles se tornaram idólatras. Por isso está escrito no verso 7: não sejam idólatras como alguns deles foram. Segundo, eles praticaram a imoralidade sexual. Por isso está escrito no verso 8: não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram. No verso 8, eles praticaram, sabe, eles colocaram o Senhor à prova. Verso 9: não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpente. Em quarto lugar, e não se queixem, um povo murmurador. Então 4 pecados que Paulo está falando aqui, que o evangelista tem que ficar esperto. Idolatria, começar a adorar estruturas, começar a adorar o próprio ministério, começar a adorar a si mesmo, começar a adorar o ministro de louvor, começar a adorar a política, começar a adorar uma ideologia, seja lá ela qual for, começar a adorar. Sabe o que acontece? Tem pessoas que amam Jesus. Quem não ama Jesus? Você tem que estar estragado mentalmente para não amar Jesus. Jesus fala sobre amor, Jesus fala sobre respeito, Jesus ensinou as bem-aventuranças. Jesus só falou ensinamentos que edificam a humanidade e a civilização. Então a pessoa tem que estar muito perturbada para falar com... Todo mundo ama Jesus. O problema não é esse. O problema não é amar Jesus. O problema é amar só Jesus. Tem ídolos ocultos no coração de muitas pessoas. Por isso que você tem que servir Deus no ministério com a inteireza do seu coração, com integridade, todo o coração. Os profetas, Sofonias, eles denunciavam os sacerdotes porque eles não serviam a Deus
de todo o coração. Eles faziam o culto a Deus, mas queimavam incenso para Baal, Senhor Beuzebu, Baal, Senhor das moscas, para Moloque, que sacrificava crianças. Então às vezes alguém está pregando, você está pregando, ninguém está lá. Você falou de Jesus, você falou na igreja, você postou o versículo bíblico, você está lá colocando, mas ao mesmo tempo está também queimando incenso e adorando demônios. Então a idolatria no ministério, que Deus nos livre disso, amém, queridos? A imoralidade sexual. Quantos e quantos ministérios eu vi tombarem? Se alguém está de pé, se alguém pensa que está de pé, vigie para que não caia. Um jovem pastor, ele tem que tratar as irmãs com toda pureza. Isso é tão sério que Paulo fala assim para Timóteo: olha, trate o mais velho como se fosse teu pai, a mais velha como se fosse tua mãe, o da tua idade como se fosse teu irmão, e a menina da tua idade com toda pureza, como se fosse tua irmã, para não ficar dúvida. Você não tem que ficar tirando casquinha do outro no abraço, não. Pede namoro, noivado e casa então com a pessoa. Eu casei com a minha primeira namorada, Natália. Completamos 11 anos de casado agora. 2 anos de namoro, 2 anos de noivado, 11 anos de casado, louvado seja Deus. Então é claro que você vai namorar, você vai conversar, você vai ficar dando essas cantadas horrorosas suas. Isso é normal, é bom, é bênção. Agora, isso é diferente de ir para a imoralidade sexual. Aí Deus não abençoou. Quantos ministérios eu vi em 21 anos pregando? Que eu não sei, eu tento procurar o menino, o João, nem existe mais a pessoa. O diabo destrói a pessoa, gente. Esse aqui é muito sério aqui, ó. Olha o que diz aqui na Bíblia, meus irmãos. 1 Coríntios 10, verso 8: não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. É um estádio inteiro morto. Não pôr o Senhor à prova e não murmurar. Para de reclamar, pelo amor de Deus. Quantos líderes flamejavam no céu como cometas e hoje estão apagados? Ninguém sabe nem quem é mais a pessoa. Se pessoas assim caíram, grandes árvores, que dirá de nós, pobres arbustos? Então, se alguém está de pé, vigie para que não caia. Para encerrar, Paulo ensina assim, ó: nunca seja vitimista. Não fica assim, então não tem jeito. Não, porque ele encerra dizendo assim no verso 13: não sobreveio, abra as mãos, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Estou sendo tentado. Todo mundo é tentado. Jesus foi tentado. Todo mundo, desde Adão e Eva, foi tentado. E Deus é fiel. Receba isso: Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. É proibido vitimismo no ministério. Não tinha jeito. Tinha jeito sim. Entre a tua palavra e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. E está dizendo aqui que Deus vai providenciar um escape, para você não ficar reclamando. Se você errou, arrependa-se agora. Feche seus olhos. Você vai sair dessa conferência, desse treinamento, desses dias, como uma flecha nas mãos de Deus. Mas o pastor Russell Shedd, ele sempre dizia assim: Deus usa vasos pequenos, mas Deus não usa vasos sujos. Deus usa vasos pequenos, mas Deus não usa vasos sujos. Olha o que acontece com quem queima fogo estranho no altar no Antigo Testamento. Olha o final de Judas, que triste na Bíblia, gente. Olha a história de Demas, que amou o presente mundo e abandonou a igreja. Meu amado irmão, fique na presença de Deus. Sabe qual que é o nosso escape? É Jesus Cristo de Nazaré. Corra para Ele. No momento que você estiver triste, corra para Jesus. O diabo oferece glamour e poder terreno, Jesus oferece descanso. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrarão descanso para as vossas almas. Fica de pé no teu lugar. Eu quero fazer uma oração especial por você que tem um chamado para escrever. Vem aqui na frente. Se você quer escrever na imprensa, quer escrever livros, eu quero orar por escritores de um novo tempo. Se você tem o desejo de publicar um livro,
Deus tem usado a minha vida. Eu tenho obras que Deus colocou nas universidades mais importantes, em Harvard, em Stanford, Universidade de Chicago. Um dia eu orei: Deus, abre portas para eu escrever na imprensa. Tenho mais hoje de 200 textos na grande mídia, para a glória de Deus e pela misericórdia de Deus. Então eu quero orar por você algo para que seja 100 vezes maior na tua vida. Eu nunca tive alguém que fez essa oração por mim, mas Deus está revelando um cuidado com cada um de vocês. Eu quero orar. Estenda as mãos para cá, querido. Você que está no seu lugar, e vocês que estão aqui na frente, Deus vai começar a mostrar ideias. Deus vai te dar aqui textos. E nós precisamos de escritores, de arquitetos de um novo tempo. Arquitetos de um novo tempo. Assim como Deus usou a vida do apóstolo Paulo, assim como Deus usou a vida de Clemente de Alexandria, assim como Deus usou a vida de John Calvino, com 28 anos escreveu as Institutas da religião cristã. Martinho Lutero, com 35 anos, escreveu as 95 teses que mudaram o mundo, redesenharam o mapa da Europa. O que você fez com 28 anos? Escrevi um textão no Facebook. Martin Luther King, com 32 anos, venceu o Prêmio Nobel da Paz. O que você fez com 32 anos? Deixou 10 meninas encalhadas e não casou com nenhuma. Estenda as mãos. Quem acredita que Deus vai usar a nossa geração ainda mais? Eu creio. Se eu não acreditasse, eu nem estaria aqui. Mas eu creio que Deus vai fazer coisas grandiosas na vida de vocês, queridos. Uma geração contará a outra geração os gloriosos feitos do Senhor. 1 minuto de oração por eles aqui, Senhor. Nesse momento nós unimos a nossa fé. Nós unimos, Senhor, a nossa fé em Jesus Cristo, e fazemos essa oração específica, Senhor. Levanta, Senhor, escritores de um novo tempo, pessoas qualificadas com o princípio da excelência, como Daniel na Babilônia, como o apóstolo Paulo enfrentando o império, como Apolo deixando os seus opositores em silêncio, não para a glória de homens, mas para a glória de Jesus Cristo de Nazaré, como testemunho do Evangelho a todas as nações. Abençoe pessoas que vão ser usadas na ficção, contos, criatividade, poesias que vão tocar a alma, poesias, roteiros que serão adaptados para o teatro, para o cinema, para as séries. Senhor, mostra para os teus filhos, para as tuas filhas. O entretenimento também é uma bênção, faz parte do teu plano para nós o descanso. É errado quem não descansa, é antibíblico, mas nós queremos o entretenimento sadio. Nós queremos, ó Deus, histórias que edificam. Levanta escritores de livros didáticos. Senhor, vivemos num tempo onde os cristãos estão contra a própria ciência que eles construíram. O Senhor usou nossos irmãos do passado para erguerem as maiores universidades, e hoje os próprios cristãos, por ignorância, por preguiça, pecado da preguiça, muda isso nessa geração em nome de Jesus. Levanta pessoas humildes, pessoas que serão usadas, mas que em nenhum momento, Senhor, vão ficar vaidosas, estúpidas, não vão destratar os outros, não, vão honrar os pais, vão honrar a família. Querido irmão, a tua vitória é a vitória da igreja, a tua vitória é a vitória do Brasil, a tua vitória é a nossa vitória, a tua vitória é a vitória da sua família. Cura vidas, Senhor. Agora todos abram as mãos, eu quero orar por todos agora. Levanta, Senhor, ministérios íntegros. Nenhum de nós é capaz de ser um missionário pela nossa própria força. Nenhum de nós pode pregar se o Senhor não usar a nossa vida. Usa-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Se alguém julga que está em pé, vigie para que não caia. Nós oramos por pessoas que estão caídas aqui. Na fachada está tudo bem, mas você sabe que você está caído. Você sabe que o teu coração está afastado do caminho de Deus. Você sabe que a sua motivação é errada. Muda isso dentro de nós, Senhor Jesus. Purifica as nossas motivações, purifica o nosso caminho, purifica as nossas palavras, purifica, Senhor, a nossa alma. Cura feridas do passado, cura pesos inúteis, tira da nossa vida, que você possa se livrar do pecado
e de tudo aquilo que atrapalha a tua corrida. Existem coisas que não são pecado, mas embaraçam a corrida. Que isso fique aqui em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, por ministérios íntegros, por essas 5 razões, esses 5 valores bíblicos. Um ministério humilde como Jesus, um ministério simples. Ó Deus, prospera os teus filhos, mas nunca sacrificando o evangelho, nunca distorcendo a palavra, nunca manipulando, nunca para longe de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque Jesus disse: é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no abismo do que fazer um dos meus pequeninos tropeçar. Longe de nós, Senhor, longe de nós desrespeitar o evangelho, longe de nós, Senhor Jesus. Nós oramos, ó Pai, para não sermos restritivos. Se alguém aqui tem preconceitos, racismo, misoginia, que isso seja perdoado, esse pecado na nossa vida, muda e transforma o nosso caráter, Senhor. A xenofobia, piadas, ó Deus, que humilham outras pessoas, que a Bíblia diz que são sua imagem e sua semelhança. Em Cristo não há judeu, não há grego, somos um em Cristo Jesus. Que possamos pregar aquele que pensa diferente de nós, que possamos, ó Deus, anunciar o teu evangelho sem restrições e sem imposição, mas anunciar com alegria, lançar a semente e confiar que o Espírito Santo é que convence. Não é um grupo de fanáticos que quer matar os outros, não. Nós queremos amar e entregar a nossa vida pelos irmãos. Nós oramos por disciplina, que tenhamos o fruto do Espírito, domínio próprio na nossa vida. Vigiar os nossos olhos, vigiar a nossa boca, vigiar o nosso coração, vigiar o nosso comportamento. Ajuda-nos, Espírito Santo. E oramos por santidade e vigilância. Derruba ídolos, destrona ídolos no nosso coração, Senhor. Muda a nossa maneira de comportar. Muda a nossa maneira de comportar. Agora, para encerrar, ergue as mãos e só agradece agora. 1 minuto de louvor. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 Jesus. Santo, santo é o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Levanta aqui professores universitários. Levanta aqui, Senhor, políticos, agentes públicos com competência, Senhor, com competência, médicos, empreendedores que vão ajudar vidas. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, louvado seja o Senhor. Exaltado é o Cordeiro de Deus, exaltado é o Cordeiro de Deus. Louve, 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 louve ao Senhor.